Na aula de hoje, a gente vai introduzir o conceito de ligações químicas, começando com as ligações iônica e covalente. Primeiro ponto que a gente precisa discutir hoje é: por que os átomos se ligam? Bom, um dos caras responsáveis por responder essa pergunta foi o cientista Gilbert Lewis, que veio com a regra do octeto, que dizia que para um átomo ser estável, ele precisava apresentar 8 elétrons na sua última camada, ou apenas 2 se a última camada fosse a primeira. Ele chega nessa conclusão analisando a estabilidade dos gases nobres, que são justamente estáveis com 8 elétrons na camada de valência, e com exceção do hélio, que é estável com apenas 2 elétrons de valência. Bom, para discutir os tipos específicos de ligações, a gente começa com a ligação iônica, que é aquela formada entre um metal e um ametal, e que justamente envolve a atração eletrostática desses dois átomos. E por conta de ser uma atração muito forte, essas substâncias costumam apresentar altos pontos de fusão e de ebulição e conduzem corrente elétrica quando estão na fase líquida e aquosa, e também formam retículos cristalinos ou cristais. Sim, o sal de cozinha, que é um composto iônico, por exemplo, ele tem na sua estrutura microscópica um cristal. E é justamente por isso que é fácil quebrar um cristal de sal de cozinha. Se a gente analisasse microscopicamente o que estaria acontecendo, a gente veria que o átomo de sódio, que é um metal, estaria transferindo o seu elétron de valência para o cloro, que é um ametal. Quando um metal perde elétrons, ele vira um cátion, que é um íon positivo. Agora, quando o ametal recebe um elétron, ele vira um ânion, que é um íon negativo. Quando um íon positivo está próximo de um íon negativo, eles se atraem e essa atração é muito forte, resultando nas propriedades que a gente discutiu agora há pouco. Agora, falando de ligação covalente, a gente nota que esse tipo de ligação é feito entre ametais e é marcada pelo compartilhamento de pares de elétrons. Então aqui a gente tem um exemplo da ligação entre dois átomos de hidrogênio que irão compartilhar um par de elétrons. Um elétron vem de um átomo de hidrogênio, o outro elétron vem de outro átomo de hidrogênio. Eles compartilham esse par e ficam assim estáveis, formando o que a gente nota aqui como uma ligação simples, ou seja, uma ligação com apenas 2 elétrons compartilhados. A gente tem também os casos de moléculas formadas por ligações duplas, que é o caso do gás oxigênio, ligações triplas, que é o caso do gás nitrogênio, e ainda moléculas maiores, como o gás carbônico e a água. Agora, para ver se você entendeu o que a gente discutiu hoje, vamos ver se você é capaz de identificar a única alternativa que reúne ligações que não são iônicas, ou seja, ligações covalentes. A única alternativa aqui que reúne 2 ametais é a alternativa D, que reúne o hidrogênio com o cloro, formando o ácido clorídrico, ou HCl. Portanto, a alternativa que não tem ligação iônica é a alternativa D.